7, a partir do versículo 15, vamos ler a palavra do Senhor. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor se revelou a nós, no teu Filho e nas Escrituras. Nós não merecíamos, não te buscávamos, mas o Senhor nos resgatou e nos deu um coração novo, nos encheu do teu Espírito para que entendêssemos das coisas espirituais. E aqui nós estamos, Senhor, para ouvir a tua palavra e para sermos transformados por ela. Nós te pedimos que o Senhor, que é soberano, transforme os nossos corações por meio da tua palavra e nos transforme em pessoas mais parecidas com teu Filho, porque este é o nosso grande desejo, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é muito comum ouvirmos hoje em dia que nós passamos por um momento de crise. É tudo que nós ouvimos no noticiário, nos programas de TV. Nós sempre ouvimos alguma coisa relacionada com essa palavra crise. E ela se dá em vários âmbitos. A crise familiar, crise moral, crise política. Mas de uma certa forma, todas as crises que o nosso país está enfrentando, elas procedem do mesmo ramo. Elas resultam de uma crise moral pela qual o nosso país passa, e crise moral que, na verdade, todos os homens enfrentam em algum momento. É muito interessante nós notarmos que o nosso país é conhecido, queiramos ou não, gostemos disso ou não, conhecido por escândalos de corrupção, por aquele jeitinho brasileiro que as pessoas falam. E isso é mais complicado ainda de se falar, porque nós estamos tratando acerca de um país que tem 86% de seus habitantes, que 86% dos seus habitantes dizem ser cristãos. Esses são números de um censo realizado pelo IBGE em 2010, que diz que 86% dos brasileiros dizem ser cristãos. A maioria desse número é católico e a outra parte de evangélicos. Mas não é incoerente dizer que 86% das pessoas deste país são cristãs quando nós enfrentamos tamanha crise moral, crise política, escândalos de corrupção, ataques à família, ataques às crianças. Esse texto que nós lemos agora há pouco fala justamente sobre pessoas que vivem de forma incoerente com a fé que elas professam, e outras pessoas que vivem de forma coerente com a fé que elas professam. Esse texto fala da árvore e dos seus frutos. E aqui, irmãos, nós estamos chegando à conclusão do Sermão do Monte. Vocês já ouviram vários domingos sobre pregações sobre o Sermão do Monte, e aqui nós chegamos à parte em que Jesus conclui o seu sermão. A primeira coisa que ele fala é do contraste entre as duas portas,
Agora ele faz um contraste entre as duas árvores e mais à frente ele vai fazer um contraste entre os dois construtores. E tudo isso para chamar a atenção dos discípulos que estavam ouvindo aquele sermão para uma tomada de decisão em relação àquilo que eles estavam ouvindo. Eles ouviram muitas coisas, mas e agora? O que eles fariam com isso que eles ouviram? Jesus está dizendo: só há duas formas de responder àquilo que eu tenho dito a vocês: andar pelo caminho estreito ou pelo caminho largo, ser a árvore boa ou a árvore ruim, ser o construtor sábio ou o construtor imprudente. E nesse texto que nós lemos, Jesus trata acerca da árvore e dos seus frutos. Jesus começa falando dos falsos profetas e ele estabelece um princípio de que você só produz coisas que correspondem ao que você é. O que você produz corresponde ao que você é. E é por isso, irmãos, que Jesus se concentra no que a pessoa é, primeiramente, e não no que ela produz. Os irmãos sabem como começa o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. A primeira delas: bem-aventurado o humilde de espírito ou o pobre de espírito. Jesus está tratando do que as pessoas são. E nas outras bem-aventuranças também. Logo depois ele fala do sal e da luz. Ele não diz que nós devemos salgar como sal. Não, ele diz: vocês são sal. E ele nem diz que nós devemos iluminar como luz. Ele diz: vocês são luz. É do que as pessoas são que Jesus está tratando. E é isso que distingue a justiça das pessoas que estão no reino da justiça dos fariseus. Os irmãos lembram que Jesus disse que se a nossa justiça não excedesse a justiça dos fariseus, nós de forma nenhuma entraríamos no reino dos céus. E esse é uma das características da justiça que excede aos fariseus, a dos fariseus. É a justiça que procede de um coração transformado. É a justiça que procede de uma pessoa que foi transformada. Ela agora não é mais como ela era antes. Ela é diferente. E aqui Jesus fala do homem, não é? Do que o homem é em termos de árvore boa e árvore ruim. Ele continua tratando do que o homem é. E ele está dizendo: ou o homem é uma árvore boa, ou ele é uma árvore ruim. A árvore boa são os discípulos de Jesus, o povo que entrou no reino de Deus. Vocês lembram que no capítulo 5, quando Jesus começou o seu discurso, Mateus diz que ele começou a ensinar os discípulos. Então ele está dizendo para os discípulos que eles são a árvore boa, mas há também a árvore ruim, que são aquelas pessoas que continuam em inimizade contra Deus, que continuam fora do reino de Deus e que vivem sua vida distantes do Senhor. Essas são a árvore ruim. A má notícia, irmãos, para nós, é que todos nós nascemos como árvore ruim. Todos nós nascemos como árvore ruim, que produz frutos ruins. No Salmo 51, no versículo 4, Davi, depois de passar por uma experiência horrível de pecado, ele diz: eu nasci em iniquidade, e em pecado me gerou a minha mãe. Desde o nascimento do homem, ele está contaminado pelo pecado. Ele é uma árvore ruim. Em Romanos, Paulo diz que não há um justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, nenhum sequer. E em Isaías, nós temos o profeta dizendo que nós, todos nós, somos como o imundo, e as nossas justiças, as nossas melhores obras, são como trapo de imundícia. Ele fala do que nós somos, o imundo, e aquilo que nós produzimos, que são os trapos de imundícia.
Aquilo que o homem produz corresponde ao que ele é. E em Mateus, Jesus, falando com palavras bem parecidas ao texto que nós lemos, ele diz: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Mais uma vez, é o que o homem produz, aquilo que ele fala e aquilo que ele é, um homem mau. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Veja o que Jesus está dizendo. O homem precisa de um milagre, ou fazer a árvore boa, para que assim ela produza bons frutos, ou fazer a árvore má, e assim ela produza maus frutos. É necessário um milagre que nos transforme em árvore boa. Nós já nascemos como árvores más, e agora nós precisamos de um milagre que nos transforme. E esse milagre é providenciado por Jesus. Em João capítulo 15, quando ele fala da videira, de que ele é a videira, ele diz que ele é a videira, e os seus discípulos são os ramos, e quem permanece nele, este dá muitos frutos, porque sem Jesus nada podemos fazer. Veja que para produzir bons frutos, o homem precisa primeiro ser enxertado na videira. Ele precisa ser transformado em um galho da videira, para que assim ele produza bons frutos. E em Ezequiel nós temos aquela clássica passagem muito conhecida dos irmãos, que fala sobre o novo coração, a transformação do coração de pedra em coração de carne. Ele diz o seguinte: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Mais uma vez, Deus está prometendo que transformará o coração da pessoa, aquilo que ela é no mais profundo do seu ser. A sua totalidade será transformada. O que antes era coração de pedra, agora vai ser transformado em um coração de carne. E somente assim ela passará a obedecer os seus juízos, a guardar os seus juízos e a andar nos seus estatutos. Primeiro a transformação de quem a pessoa é, e depois o que ela produz. Então, irmãos, a única esperança para nós, para que nós passemos a produzir bons frutos, é uma transformação total no nosso ser, que na maioria de nós já aconteceu. Nós já fomos transformados em árvores boas, mas infelizmente nem todos passaram por essa experiência. E aqui Jesus nos convida a pensar acerca de quem nós somos. Quem nós somos? Será que nós já passamos por essa transformação? Essa transformação tão radical que muda árvores ruins em árvores boas? E na sequência, ou no início do texto, Jesus então fala de uma árvore má que é muito perigosa. Um tipo específico de árvore má que é muito perigosa. A fala de Jesus é: acautelai-vos, estejam em guarda, preparem-se para se defender dos falsos profetas. Eles são muito perigosos porque, assim como o lobo é um inimigo natural da ovelha, o falso profeta é um inimigo natural da verdade e do povo de Deus. Eles tentam passar uma imagem de que são ovelhas, eles tentam entrar no rebanho do Senhor com um objetivo muito maligno em mente, o objetivo de destruir as ovelhas de Deus e de se satisfazerem prejudicando as ovelhas do Senhor. Jesus fala que eles são lobos devoradores. Eles estão cheios de más intenções.
E esses falsos profetas usam o evangelho de Deus para conseguir aquilo que eles querem. Usam as ovelhas do Senhor para satisfazer a sua cobiça. Seja por dinheiro, seja por poder, seja por reconhecimento. Eles entram no meio do rebanho e destroem as ovelhas de Deus. Isso é um perigo gravíssimo. E é por isso que Jesus adverte os seus discípulos acerca dos falsos profetas. Nós temos em toda a Bíblia, irmãos, começando lá dos livros de Moisés até o Apocalipse, nós temos advertências acerca de pessoas que vão entrar no meio do povo de Deus, com intenções malignas, desejosos de enganar o povo de Deus, de satisfazer os seus desejos, enquanto destroem as ovelhas do Senhor. Nós temos essa mensagem na lei de Moisés, nos profetas, nos evangelhos, nas cartas e também no livro de Apocalipse. E hoje em dia essa mensagem é muito atual. Nós estamos vendo muitos falsos profetas se levantando e pregando uma mensagem que é totalmente contrária ao evangelho do Senhor. Falsos profetas que entram nas casas das pessoas através da televisão e disseminam um evangelho que não é o evangelho de Jesus. É contra esses que nós devemos nos acautelar, nos pôr em guarda, estar preparados para se defender. Se nós somos árvores boas, se nós fomos transformados por Jesus, então nós devemos ter cuidado com esse tipo específico de árvore má, que entra na igreja do Senhor para destruir as suas ovelhas. E depois de ter falado, irmãos, acerca de quem nós somos, Jesus fala agora acerca do que nós produzimos. E mais uma vez, só há dois produtos, só há duas coisas a serem realizadas: os bons frutos e os maus frutos. As coisas que procedem de uma árvore boa são boas, as coisas que procedem de uma árvore má são más. A árvore boa produz bons frutos. A árvore boa, como nós vemos na sequência nos próximos versículos, ela faz a vontade do Pai. Ela é conhecida de Jesus. Um conhecer que é muito mais do que saber que existe. É um conhecer de relacionamento. As árvores boas estão em relacionamento com Jesus. E o que elas fazem está intimamente relacionado ao que elas são. Nós entendemos a partir das Escrituras que Deus nos salvou para as boas obras. Ele nos predestinou, como diz Paulo em Romanos, para sermos conformes à imagem do seu Filho. E em Efésios ele diz que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. E Paulo diz também, anteriormente, que nós fomos predestinados para sermos santos e irrepreensíveis em Cristo. Então, o que nós somos está intimamente relacionado ao que nós fazemos. Se nós somos árvore boa, não há como nós não produzirmos bons frutos. É uma consequência natural. O sal salga, a luz ilumina. Aquilo que ela faz procede do que ela é. E aquilo que nós fazemos, aquilo que as Escrituras dizem que nós devemos fazer, procedem daquilo que nós somos. E aí está a graça de Deus. Aí está a graça do Senhor Jesus. Ele não exige que você produza bons frutos antes dele te transformar em árvore boa. Ele não fala que você vai começar a andar nos seus estatutos antes de ter o seu coração transformado de pedra para carne. Primeiro há a transformação do que você é. E aí depois as exigências acerca do que você tem de fazer. E nós aprendemos quais são essas boas obras, quais são esses bons frutos que o Senhor diz que a árvore boa produz,
Nós aprendemos o que eles são a partir do próprio Sermão do Monte. Não precisamos ir longe. O Sermão do Monte nos diz, Jesus nos diz no Sermão do Monte, que nós não devemos odiar o nosso irmão, não devemos insultá-lo, mas sim tentar se reconciliar com aqueles que falharam conosco. Depois Jesus diz que nós não devemos olhar o sexo oposto com intenções impuras, porque aquele que olha para alguém do sexo oposto com intenções impuras já pecou, já adulterou. E isso esse não olhar dessa forma é um bom fruto. Depois Jesus diz também que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Nós devemos exercer a nossa espiritualidade de uma forma correta. Quando nós dermos esmola, quando nós orarmos, quando nós jejuarmos, nós devemos fazer isso em secreto, para que o Pai que nos vê em secreto nos abençoe, não para que as outras pessoas vejam. Depois, Jesus nos diz também que a árvore boa, ela tem um relacionamento adequado com as suas posses, com o seu dinheiro. Ela não serve ao dinheiro, ela serve a Deus. Essa pessoa que foi transformada, ela não tem o seu coração voltado para os tesouros terrenos. Ela possui o seu dinheiro não a possui. Ela não é dominada pelo seu dinheiro, porque ela tem o coração voltado para as coisas celestiais. Depois Jesus nos diz também que nós devemos confiar nele, nas necessidades mais básicas do dia a dia, a comida, a vestimenta. Nós devemos confiar nele. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas, irmãos, são bons frutos. São frutos produzidos por árvores que foram transformadas em árvores boas. E estes são frutos que não podem ser produzidos por árvores que continuam sendo más. Essas pessoas que não passaram por essa transformação podem até tentar produzir aquilo que Jesus falou no Sermão do Monte, e algumas tentam cumprir aquilo que Jesus disse, mas mesmo assim, as suas obras estão contaminadas por aquilo que elas são pecadoras. E quando as obras de justiça, as melhores obras de um homem, entram em contato com ele, elas se tornam trapos de imundícia. Não podem agradar a Deus de forma alguma. E assim como as árvores boas produzem bons frutos, as árvores más produzem frutos maus. E aí está o critério que Jesus usa para reconhecer quem são os falsos profetas. Pelos frutos se conhece a árvore. Pelo que um falso profeta produz, nós conhecemos quem ele é. E os bons frutos não são apenas coisas que nós praticamos, são também coisas que nós cremos e falamos. É tudo aquilo que nós produzimos, fala, ações e pensamentos e tudo mais. E nós notamos que os falsos profetas proclamam uma mensagem que é incoerente com a palavra de Deus. E além da mensagem deles ser incoerente com a palavra de Deus, as suas vidas também são incoerentes com as Escrituras. Eles escolheram andar pelo caminho largo. Eles andam pelo caminho das facilidades, pelo caminho onde eles não precisam negar a si mesmos, pelo caminho onde eles podem satisfazer seus desejos pecaminosos à vontade. Eles não precisam carregar a sua cruz, porque eles estão caminhando no caminho largo. E é isso que eles ensinam para as pessoas. É isso que eles estão ensinando para aqueles que os seguem. E é por isso, irmãos, que eles podem causar um dano terrível às ovelhas de Jesus. Porque eles estão usando o Evangelho para satisfazer os seus desejos, em detrimento do bem das ovelhas.
Eles são um perigo porque fazem as pessoas se desviarem do caminho. Eles fazem as pessoas acharem que estão servindo a Deus, quando na verdade estão servindo a Mamon. Eles fazem as pessoas acharem que elas são piedosas, quando na verdade elas são escravas de bens materiais, do seu dinheiro. E isso é o que nós temos visto, principalmente por meio dos pregadores da teologia da prosperidade. As pessoas deixaram de adorar a Deus para adorar aquilo que Deus pode dar para elas. Esse é o grande perigo. E usando os pregadores da teologia da prosperidade como exemplo, que é o exemplo mais claro, a sua mensagem é incorreta e as suas vidas também são incorretas. Quantos escândalos não surgiram ultimamente na televisão relacionados a esses pregadores? Mas eles não fazem parte da nossa comunidade aqui. Nós devemos tomar cuidado também com aqueles que são mais mascarados, que estão disfarçados, que a uma primeira vista nós não conseguimos reconhecer. Nós precisamos estar constantemente avaliando o seu ensino, a sua vida, para ver se nós podemos dar crédito ao que essas pessoas estão dizendo. O seu ensino tem que ser coerente com a palavra de Deus, e a sua vida também. Porque um profeta verdadeiro é uma árvore boa, que produz bons frutos, e que edifica outras árvores boas, para que elas também produzam bons frutos. E é uma tarefa importantíssima para nós, irmãos. Em Apocalipse, no capítulo 2, Paulo falando acerca Jesus falando com a igreja de Éfeso, ele diz que conhece as suas obras, tanto o seu labor como a sua perseverança, e que não podeis suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. Veja o que Jesus diz para a igreja de Éfeso. Ele está elogiando as suas obras, o seu labor, e o fato de que eles puseram à prova os homens que a si mesmos se declaravam apóstolos, profetas, pastores, mestres. E eles acharam erro, tanto nas suas mensagens, quanto nas suas vidas. Nós precisamos exercer isso, irmãos. Não é um teste fácil, às vezes leva tempo, às vezes a árvore má é tão parecida com a árvore boa que nós demoramos para reconhecer. Mas nós precisamos avaliar. Nós precisamos ter isso em mente, porque a preocupação com a verdade é um bom fruto. É um fruto que procede de uma árvore que foi transformada. Então, irmãos, nós precisamos estar preocupados continuamente com aquilo que nós produzimos, com os frutos que nós produzimos. Se nós declaramos que somos árvores boas, o que procede de nós tem que ser bons frutos. Tendo Jesus falado sobre o que nós somos e o que nós fazemos, agora Jesus fala acerca do nosso destino. Para onde iremos? O destino da árvore que não produz bons frutos é ser cortada e lançada ao fogo. Aqueles que vivem em pecado, aqueles que vivem distante de Jesus, que ainda não entraram no reino de Deus, seu destino não é outro, senão a condenação eterna. É uma fala dura, difícil de se ouvir, mas é o que as Escrituras dizem. O destino daqueles que estão distantes do Senhor, que ainda são árvores más, é ser cortado e lançado ao fogo. E aí surge a pergunta acerca do destino da árvore boa, porque Jesus aqui só fala do que acontece com a árvore má. E João Batista nos ajuda a responder. Ele diz que, no início, lá em Mateus capítulo 3, ele diz que aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar.
Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguíveis. 2 destinos para as 2 árvores. A árvore má é cortada e lançada ao fogo. A árvore boa é recolhida e guardada no celeiro. É a linguagem de João Batista e mais tarde de Jesus para falar acerca do destino do povo de Deus. Essa é a nossa grande esperança. Nós seremos recolhidos para estarmos para sempre com Jesus. É isso que faz a nossa vida valer a pena, irmãos. É isso que faz as dificuldades que nós enfrentamos como povo de Deus valer a pena. É a esperança de que nós estaremos um dia com o Senhor para sempre. No capítulo 15 de 1 Coríntios, quando Paulo está tratando da ressurreição, ele diz que nós seremos transformados e o nosso corpo se tornará incorruptível e nós seremos elevados para morar com Deus. Ele diz: portanto, por causa da ressurreição, por causa da certeza da vitória final, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O Evangelho só tem sentido, irmãos, se nós tivermos essa esperança. Os sofrimentos do tempo presente só podem ser suportados se eles puderem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. E nós temos certeza que haverá um futuro em que árvores boas serão recolhidas para morarem com aquele que as plantou, com aquele que as produziu. E aí nós estaremos para sempre com Ele, desfrutando do favor de Deus e da sua presença eternamente. E aqui, irmãos, algumas aplicações acerca do que nós temos dito aqui. Quem você é? Quem você é neste momento? Você é uma árvore boa, que foi transformada por Jesus? Ou você ainda é uma pessoa que precisa dessa transformação? Se você chegou à conclusão, depois do que nós falamos, e do que tem sido pregado nesta igreja, que você é uma árvore boa, então é necessário que você produza bons frutos. É necessário que no seu trabalho, as pessoas vejam em você semelhança com Cristo, mesmo que elas não saibam quem é Cristo. É preciso que elas vejam em você o amor pelo inimigo, o domínio sobre os bens materiais, o olhar puro, o desejo de se reconciliar com aquele que te ofendeu. É isso que transformará a nossa vida, a nossa igreja e também o nosso país. É inconcebível que um país que tenha mais de 80% de cristãos viva uma crise moral tão profunda como a que nós enfrentamos hoje. Isso diz uma coisa acerca do cristianismo que essas pessoas professam. Não é o verdadeiro cristianismo. Porque o evangelho verdadeiro transforma a pessoa, e essa pessoa é diferente no ambiente em que ela é colocada. Seja em sua casa, no trabalho, na escola, faculdade, na rua, com seus amigos, é preciso que nesses ambientes em que você está, você produza frutos que sejam coerentes com aquilo que você é, porque você declarou que é uma árvore boa. Então tem que proceder bons frutos daquilo que você é. E se você chegou à conclusão de que você não é uma árvore boa ainda, de que você precisa dessa transformação que Jesus realiza na vida das pessoas, então, irmãos, eu quero dizer que há esperança para aqueles que ainda não foram transformados. Uma árvore boa, uma árvore má pode ser transformada em árvore boa e passar a produzir bons frutos. Porque quem faz isso é Deus, quando Ele aplica a obra de Jesus às nossas vidas. E esta é a mensagem para você.
Se você é uma árvore boa, então produza bons frutos. E um desses bons frutos é a preocupação com a verdade. O cuidado com aqueles que dizem que são profetas. Eles precisam ser avaliados. Eles precisam ser avaliados de acordo com a palavra de Deus, para ver se o seu ensino bate com aquilo que as Escrituras dizem, e para ver se o que eles vivem também está de acordo com a palavra de Deus. E que essa palavra do Senhor entre no nosso coração e nos transforme de dentro para fora, transforme o nosso interior, o mais profundo do nosso ser.